Tudo bem, amigo cafeicultor? Quando pensamos no café e nas suas origens, a gente sabe que ele vem do subbosque lá da Etiópia. Ela é uma planta que veio por sua origem sombreada e passou por um processo de melhoramento, aonde ela veio para pleno sol, teve sua produtividade aumentada, seu porte diminuído, chegando nas plantas que a gente tem o costume de ver hoje em dia. Mas diante das variações de clima, do que a gente tem vivido ultimamente, muitos cafeicultores têm nos perguntado e buscado orientação sobre justamente esse sombreamento e esse sistema lá de trás que o café veio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O café e a agrofloresta é o tema do No Pé do Café de hoje. E para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, hoje nós estamos aqui no sul de Minas com Paulo Leite, que é referência na área. Paulo, conta para a gente um pouquinho quem que é o Paulo Leite. Eu sou engenheiro florestal, sou mestre em agroecologia pela UFSCar e eu venho trabalhando com café arborizado orgânico desde 2019. Como engenheiro florestal, eu venho estudando a produção de café arborizado com a escolha correta das árvores, o manejo. Sou filho de agricultor, neto de cafeicultor, então nasci com essa missão e estamos aí experimentando, estudando, né, fazendo ciência, fazendo organização também de produtor familiar, porque eu sou cooperado da Copfam, que é uma cooperativa de agricultor familiar referência no sul de Minas. Mas primeiro, conta pra gente, aqui era uma propriedade convencional, tradicional. Esse sítio foi comprado em 1992, quando eu nasci. E já tinha uns cafés no topo do morro, plantado assim, uns maragogipe, uns bourbon, bem antigos assim, que hoje em dia sobrou poucos. E o meu pai foi plantando aos poucos os cafés aqui. Esse talhão meu, ele era roça de milho, acredito eu também de aveia, porque tem aveia espontânea aqui que nasce no inverno. E o talhão foi plantado, esse talhão aqui foi plantado em 2004. E aí em 2020 eu tive que recepar por causa da geada e já plantei algumas árvores pro meio. Por que você optou por sombrear a sua lavoura? Eu, como orgânico, eu preciso contar com a vida para estruturar o meu sistema. Eu não posso contar somente com insumo externo que eu vou aportar. Porque a arborização vai ser descompactação de solo, vai ser ciclagem de nutriente, vai ser microclima, vai ser estrutura para abrigar predador. Então é uma ferramenta indispensável para a agricultura orgânica. Mas para o convencional é uma ferramenta que pode ajudar muito, ainda mais nesse cenário de mudança climática. E esse talhão aqui, você plantou ele e depois veio com as árvores? Ou você já dimensionou ele pensando já na agrofloresta? Como que foi o dimensionamento dele, o planejamento desse talhão? Então, esse talhão foi plantado em 2004, né? E quando meu pai plantou, tinha uma rua no meio. E aí esse aqui seria quando estava começando a surgir o adensamento café. É um Catucaí 2SL, quer dizer, certo. É antes do 2SL. O 2SL acho que foi lançado em 2006, alguma coisa assim. Então é um precursor. Aí ele é 50 entre plantas e 3,20 entre ruas hoje. E tinha uma rua no meio, então era super adensado, como 8, 9 mil plantas por hectare. Certo. Aí meu pai tirou. Aí na geada de 2020 eu recepei ele. E aí eu entrei com as árvores na linha do café. Por que de você selecionar essas plantas para estar aqui no meio do cafezal e o porquê desse nível de sombreamento? Legal, boa pergunta. Essa aí é o que a gente tem que descobrir, a intensidade de sombra em cada sistema, né? A literatura costuma falar em torno de 40% a 50% de sombra, mas isso é muito variável, porque vai variar de acordo com a altitude, da face, da cultivar, do tipo de solo. Não tem uma receita de bolo. Não tem. Tem o seu caso e você vai estudar. Isso. Por isso que é interessante a pessoa estudada, né, igual você, para entender o seu agroecossistema aqui, né, e ver o que é melhor, o que vai se adequar melhor à sua lavoura. Afinal,
assim como todos nós, você quer ter produtividade Claro, também, né? claro. Por exemplo, essa parte aqui do talhão, ela já é uma face mais leste, é mais pro leste. Uhum. E aí a face mais oeste já está mais arborizada. Essa aqui não está tão arborizada. E aí o que acontece? Aqui também é uma baixada, aqui era roça de milho antigamente, porque é passível de mecanizar, Sim, né? o Não é trator anda tão. bem aqui. Mas eu trabalho tudo, né, manual. Eu uso um tratorito que me ajuda bastante. Legal. Então, mas aí é um lugar que acumula água, né? Orvalho. Acumula orvalho, então eu não posso fechar tanto, sabe? Então essa foi uma Entendi. estratégia. E não é uma cultivar precoce, 2SL vai ser média, então eu tenho que ter uma arborização mais rala aqui. Certo. E quais espécies você tem aqui no meio da sua lavoura? Vamos dar uma andada e eu te mostro? Vamos. Tá. Bom, aqui temos a Gliricídia, a leguminosa fixadora de nitrogênio. Ela já deu a florada agora. É interessante porque ela abre a florada e perde as folhas próximo da florada do café, que é uma hora que a gente precisa ter bastante radiação para estimular as gemas a florescer. Bem estratégica ela, né? Ela é estratégica e ela já é um extrato médio. E aí ela também já faz essa proteção durante o verão da alta radiação, porque ela não é tão alta assim. Então é um extrato médio e a folha dela é uma folha aqui pinnada, né? Ela é aberta, né? E então ela deixa passar bastante radiação. E fixadora de nitrogênio e não compete por água. A gente pode ver aqui, tá com uma mudinha, né? Eu fiz esse plantio em dezembro, em fevereiro. Então tá vindo ainda, tomou 2 chuvas só. Mas ó, a palhada que ela faz, né? E a raiz, eu já vi café de Gliricídia em Andradas com mais de 20 anos plantado, a Gliricídia grossa mesmo, e o café do lado, grudado nela sem sentir por água. Tem algumas espécies que a raiz é só pivotante e não seca a camada superficial. Aqui já está vindo a pereira, que é uma leguminosa também, uma fabácea muito boa. Essa é nativa. Inclusive ela foi descoberta aqui no Planalto de Poços e Caldas e ela é leguminosa de folha decídua também, ela perde a folha essa época do ano. Sim, no período da florada, bem estratégico também. Bem estratégico, tanto que é uma das árvores que são mais deixadas no sul de Minas, a pereira e a moreira, que são árvores que os antigos já identificaram que era boa para o café. Então, nativa daqui, né? Nativa. Aclimatada já com a região. Aclimatada e ela tem muita sincronia com o manejo de café, muito boa. E diferente da Gliricídia, ela tem uma folha mais espessa, então a palhada dela dura. Essa em si tá muito novinha, né? Acabou de brotar, porque ela perdeu. Mas a palhada dela aqui, ó, olha o tamanho da folha. Grossa, sabe? Então dura bastante bem coriácea ela, né? Dura bastante tempo no chão. Então é alimento, proteção de solo, né? Depois agora já começa a degradar, tem carbono. Porque no orgânico é bom a gente ter um carbono quando vai tacar a matéria orgânica, né? Para estimular a vida. A adubação orgânica, falando um pouquinho de adubação já, é muito importante ter o carbono, porque a gente não vai fazer a recomendação só pelo nitrogênio. A gente vai tacar um nitrogênio inicial para estimular a biota do solo e ela aumentar, ela potencializa, aí tem que ter carbono para ter estrutura para aumentar os micro-organismos. Porque a real adubação para o café vai ser quando esses micro-organismos começarem a morrer. Aí eles morrem e isso aí libera nitrogênio para o café. Aqui, ó, vamos ver, temos uma outra muito estratégica, que essa nem foi eu que plantei, eu deixo a regeneração vir, que é a capoeira branca. Essa aqui, ó. Capoeira branca. Boa dela, hein? Ela é muito boa, que o crescimento é muito rápido. Essa árvore, por exemplo, aqui deve estar em torno de 8 meses. Não foi eu que plantei. Novinha. E ela cresce no inverno. No começo desse inverno, ela de certo ela estava aqui, assim, sabe? Ela cresceu isso aqui, vegetou bem, sabe? No inverno. E a folha dela, ela tem bastante silício e ela tem bastante fósforo. Os talhões que eu faço análise de fósforo debaixo da capoeira branca, o fósforo está altíssimo.
Ela é muito boa. E não compete por água também, tanto que ela cresce no inverno, né? A demanda hídrica dela é baixa. E leguminosa bacheira? Faço também. Adoro as plantas de cobertura, né? Isso. Eu uso bastante o feijão de porco, principalmente nesse talhão que ele é mais aberto, ele aceita bastante cultura de cobertura. E para o orgânico é uma estratégia muito boa para a economia de insumo. Vamos supor, num talhão desse aqui, que ele é aberto assim a rua, tá com 3,20. Eu conseguiria fazer umas 3 ruas de feijão de porco durante o ano. E aí o feijão de porco, você pode plantar ele em dezembro, quando chegar assim, você pode plantar ele antes, né? Vamos supor, se tiver chuva, né? Deus quiser vai chegar, né? Aí eu vou conseguir plantar já logo agora em novembro. Aí ele cresce bem rápido. Em dezembro eu faço uma poda, em janeiro eu faço outra poda, em fevereiro eu faço outra poda. Então ele vai rustificando além. Gera uma proteção muito grande para o solo ali, né? E a raiz vai ficando cada vez mais profunda e mais grossa. Então, para gente que trabalha com roçadeira, a gente tem essa possibilidade de vir podando assim. E aí é um momento que você não vai precisar se preocupar com outro mato, né? Quem trabalha com trator fica mais difícil, né? Tem que vir e trinchar, né? Mas a gente que é manual consegue fazer esse tipo de manejo. E aí vamos dizer, 3 ruas assim de feijão de porco mantendo no ano agrícola, dá para a gente garantir aí, eu já vi pesquisas aí, em torno de 40, 50 quilos de N por hectare. A nutrição da sua lavoura aqui, como que você, né, que a gente vê que você é uma pessoa muito técnica, como que você calcula, né, nitrogênio, fósforo, potássio, os micronutrientes, como que você pensa nisso ao longo do ano, né, pensando na extração do café ali como cultura? Sim, eu me baseio no boletim 100 do IAC e nas recomendações da Procafé. E aí, sim, inicialmente eu comecei a trabalhar com 60% da recomendação da Procafé. E aí fui vendo as fontes de adubo que eu usava, fui vendo a resposta na lavoura, sabe? E estudando também quanto que as árvores iriam aportar e vendo, assim, eu não posso te passar uma recomendação, porque é aquilo, né? Depois cada um tem que entender a realidade do seu solo, da lavoura e tal. Mas o que eu te digo é o seguinte: a gente trabalha com um adubo que ele não é o adubo em si que vai nutrir as plantas, é a biodiversidade. Então, um café orgânico que não tem tanto essa biodiversidade vai precisar de mais insumo. Um que já tem mais vai precisar menos. Eu tenho que visto, para minha realidade, em torno de 180 kg de N por hectare a 200, depende da carga, é o suficiente para manter nutrido. Eu vejo se eu tacar mais, dá doença. Começa a dar mais doença. Se forçar mais. E aí você entra com isso 100% vegetal, ou você faz o fornecimento de algum insumo orgânico, né, claro, para estar ajudando a suprir essa demanda nutricional? Eu só te falei do 180 do insumo, vamos dizer, o sólido. Nem estou pensando no que a árvore e a adubação verde vai me dar. Ah, tá. Entendeu? E o que você entra? É só o insumo sólido. Eu entro com farelo de mamona, o N-Organ, que é uma farinha de casca e chifre, farinha de carne e osso. Eu entro com resíduo animal, né? Tem o vegetal, que é o farelo de mamona também, né? Mas são fontes ricas de nitrogênio orgânica, né? Eu entro com isso. Mais as pulverizações, que também fornecem um pouco, né? As pulverizações de solo. Sim. O biofertilizante, ou a torta de Nim. E é você mesmo que produz esses biofertilizantes? Os biofertilizantes, sim, que são os fermentados em tambor. Ô Paulo, então dentro das adubações da sua lavoura, você falou que você usa o biochar. Sim. E o que seria? Você mesmo que faz? Explica pra gente aqui. Legal. Esse aqui, ele é um carvão, o biochar. Ele é um tipo de carvão que ele é feito uma queima diferente. Ele é feito através do processo de pirólise, que é sem entrada de oxigênio. Então tem diferentes estratégias para fazer, sabe? Eu uso um tambor aqui em forma de cone, que aí eu viro ele pro chão e vou abastecendo aos poucos com madeira. E o que acontece? Eu uso a lenha de café da geada. Quando teve geada, eu trouxe tudo para cá. Você podou embaixo? Tive que recepar, infelizmente. Aí, em vez de... Tem gente que queima, né? Joga na nascente. Sim. Eu falei, vou fazer um adubo com isso. E aí pensei no biochar. Comprei esse tambor aqui no ferro velho. Isso aqui era uma coifa, né?
Aí eu cortei o fundo, e aí o que é? Quando você faz uma fogueirinha no começo dele, aí você vai, quando começa a pegar a lenha, começa a ficar acinzensada, você põe mais lenha. Aí você vai pondo mais lenha, sempre abafando o fogo assim. Aí o que acontece? O oxigênio vai entrar no topo do tambor e ele é queimado na primeira camada de lenha. Então as do centro começam a queimar sem entrada de oxigênio. Aí faz um carvão, que é um carvão que tem um pouco mais de nutrição, não oxida tudo. Entendi. Aí esse é o processo, isso é para fazer o carvão. Aí depois eu venho e taco quelatos, eu faço quelatos de nutriente e taco, e ele é uma esponja, né? O carvão, ele tem Ele absorve muito, né? Ele absorve muito, ele tem uma área superficial específica muito grande, ele retém tudo aquilo, sabe? Ô Paulo, e você fala que nesse processo aí você quelatiza os micronutrientes. Como que você faz isso? Então eu pego um sulfato, taco melaço e deixo fechado num tambor. Aí é uma fermentação de torno de 2 meses aí, que fica um sulfato com melaço dentro de um tambor. Aí isso aí vira uma calda. Aí a calda eu posso aplicar ou direto na planta, ou tacar no solo ou no carvão. É assim que eu faço. E é uma tecnologia que eu recomendo muito os agricultores fazerem em casa. O ano passado eu fiz 600 litros de quelato para mim e para o meu pai, né? Sim. Aí eu fiz as contas, se eu fosse comprar isso aí, a gente teria que gastar 60 ou 50 mil para comprar, em torno de 30 reais, 40 reais o litro. Ah, não ficou nem 800 reais para fazer. Ô Paulo, e isso aqui é muito interessante, porque às vezes eu não preciso ser orgânico ou trabalhar no sistema agroflorestal, mas tem muita coisa, por exemplo, que você faz aqui que pode ser útil na minha propriedade. E aí, aquele cafeicultor que ficar em dúvida, quiser saber mais detalhes dessas receitas suas, que você trabalha aqui na sua propriedade, como que ele pode fazer contato com você? Como que ele pode se orientar um pouco mais disso? Legal. Eu criei um canal no YouTube para divulgar essas ferramentas, com esse intuito mesmo, de deixar a tecnologia mais acessível, a informação direta mais acessível, mostrando a minha realidade. Chama Vale dos Sonhos Agroflorestas, é o canal. Vale dos Sonhos Agrofloresta, no YouTube. No YouTube. Paulo, então vou aproveitar que você já falou do canal e vou pedir à turma para já deixar aquele like que é tão importante para o nosso também. Com certeza. E aproveita e deixa um comentário sobre o que você está achando dessas receitas do Paulo aqui. Qual a produtividade que você tem conseguido, né, nesse sistema todo que você tem trabalhado? Então, o que aconteceu? Deu a geada, né? 2020. Sim. Aí eu recepei. Aí 2021 deu mais uma geada de vento. Aí morreu a brota. Aí naquele ano que sobrou, não deu florada, né? Aí agora, né, 2024, a gente tá em outubro. Isso. Acabou de acabar a colheita. Então eu colhi em torno de umas 2.500 plantas. Acredito que vai dar, eu não beneficiei, tá na estufa. Vai dar em torno de uns 8 sacos. Certo. Aí o que eu posso te falar, assim, antes estava na transição. Antes, assim, já tinha talhão que era orgânico, mas não era certificado, porque aí eu entrei na cooperativa. Sim. Aí, mas já era um manejo orgânico, só farinha de carne, eu não fazia nem... Você vendia o seu café como convencional. Você estava em transição, mas o café ainda era... Não estava nem na cooperativa ainda, mas já estava manejando. Já então, vendia para o mercado normal. Hoje, nesses espaçamentos seu aí, vamos dizer que a sua produtividade vai estar em torno de 20 sacas por hectare, 20. mais ou Eu menos. acredito que eu consiga chegar em torno de uns 25, certo, com um manejo arborizado. E uma média que eu gostaria de divulgar, assim, que eu acho possível, é o 20. E o seu custo de produção? Ele fica mais baixo. Ele fica mais... O meu em si, porque eu uso muito processo ecológico e eu faço insumo. Mais baixo o convencional. Que o convencional. E aí, tipo, tem a demanda de mão de obra também, né? É difícil falar em custo de produção, assim, comparar um com o outro. E certinho, serviço? né? Você que é mão de obra familiar, você que faz tudo aqui. Sou eu que faço tudo. E aí, você acha Raramente que dá... alguém apaga um foguinho pra mim. Graças a Deus tem esses amigos que aparecem de vez em quando. Sim. Mas por enquanto eu tô conseguindo tocar tranquilo. E você acha que dá mais ou menos trabalho que o convencional, o sistema orgânico?
Eu nunca fui agricultor convencional. Entendi. Eu não trabalharia agricultura de maneira convencional. Respeito, entendo, Sim, sabe? sim. Mas a minha formação foi para trabalhar orgânico. Eu quero aportar essa ciência no mundo, essas alternativas, sabe? E eu vejo o café é uma cultura que demanda muita mão de obra, né? Pô. Nossa, o café é uma cadeia produtiva longa, né? E aí a gente, para fechar, né? Isso a gente falou de produtividade e o preço de venda. Você tem conseguido agregar algo a mais no seu café? Aham. Como é que está o mercado para esse café? Então, isso aí esse ano tá um entrave, assim, é triste o que aconteceu, sabe? Os últimos anos, 3 anos atrás, vamos dizer, 6 anos atrás, na realidade da Copfam, era o dobro. Um café Do orgânico convencional. era o dobro. Aí isso foi diminuindo e tal. Agora, qual que é o cenário do café? Preços altíssimos, né? Sim. Tem convencional vendendo a saca aí 1.600, Isso. 1.500. Aí o mercado não consegue Ele não tá pagar 3 mais. mil reais. Não paga. Entendi. O café, senão vai virar um produto muito de luxo. E eu nem acho correto isso, sabe? Eu acho correta a valorização do produto, sim. Sim. Eu acho que, de maneira geral, a agricultura deveria ser mais valorizada. Eu acho que a cidade fica com o serviço na cidade, né? As tecnologias fica com uma valorização muito grande, porque tem essa falsa ilusão de que alimento é uma coisa simples, né? Mas alimento é a coisa mais importante nesse Tem uma mundo. responsabilidade muito grande, né, Paulo? E o produto tem coisa mais rica. Você pode ter o que quiser de tecnologia, se você não comer direito, você não vai usufruir disso, né? Então o alimento deveria ser mais valorizado. Mas como que vai fazer um produtor, um consumidor pagar 3 mil reais aqui no Brasil, sabe? Numa saca de café. Aí o que aconteceu? Foi ficando cada vez mais próximo o preço. Hoje em dia está em torno de, acho que uns 25%. O café orgânico vai estar vendendo em torno de uns 2 mil e o convencional 1.600. Aí está dando uns 400 reais de diferença. E isso aí desanimou muito. Muitos agricultores orgânicos saíram esse momento. Mas o desafio climático, né? Porque no convencional pode tacar um gesso, né? Se der aprofundar a raiz, né? Se der uma doença, um bicho mineiro, às vezes você vai conseguir tacar um veneno ali que vai ser mais rápido, né? Então muita gente está sentindo muita dificuldade no manejo orgânico e o preço não está compensando, então está tendo uma evasão muito grande. Ô Paulo, a gente agradece muito você por ter nos recebido, ter aberto sua propriedade, mostrado com muita ciência, né, e ficado muita vontade para falar dos benefícios e vantagens e também das suas dificuldades, né? Afinal, o nosso objetivo aqui no canal é justamente isso, é trazer todas as possibilidades, tudo que a cafeicultura tem a fornecer. Afinal, nós temos cafeicultores dos mais variados tipos, estilos, né, e uma matéria dessa já era algo que estava sendo solicitado por muitos cafeicultores do nosso canal. Sebastião, eu agradeço muito a visita. É um prazer para mim poder divulgar essas tecnologias e trazer isso, né, para os agricultores, mostrar as realidades. E agora você veio num momento bem batalhando, difícil para ela, né? Brava. E aí eu te faço o convite para voltar no meio do verão. Pois eu vou estar implantando novas lavouras, que já em sistema agroflorestal, com árvore, condicionamento de plântulas, adubação verde, plantio de mandioca na entrelinha. Vai ter um momento bem legal de mostrar a implantação do sistema orgânico desde o começo. Então fica o convite. Vamos voltar sim. Coisa boa. Cafeicultor, aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou do sistema agroecológico orgânico aqui do Paulo. E fala pra gente se você faria alguma coisa do tipo, se você aproveitaria algum modelo dele aqui aí na sua propriedade. E aproveita também que dá tempo de você deixar aquele like que é tão importante para o nosso canal. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.